Fala galera, pessoal! Vamos abordar aqui rapidamente os chamados modelos matemáticos para a descrição das formas normais, ou descrições formais, né, das formas normais. Independente disso, só para a gente ter uma noção de como é que é a escrita formal, de como é que é a definição formal de cada uma das formas normais. Né? De cada uma das formas normais. Então vamos lá, já adianto, tá? Só voltando aqui, já adianto que não precisa se preocupar em entender como é que essas coisas funcionam. Não precisa se preocupar em entender a fundo essas definições. Mas basta aí ter uma noção de como é que elas são escritas, porque se aparecer tal qual, literal na questão, você vai ter visto, né? Você vai ter visto. Então, vamos lá para os modelos matemáticos ou descrições formais, né? Isso aqui, né, pode cair em algumas questões, trata dos modelos ou descrições, mas é um tema, como eu falei para vocês, que é de pouca recorrência. Não vou explicar como funciona. A gente vai saber a definição, tá? A primeira forma normal, galera, ela não possui uma definição matemática específica. Não possui uma definição matemática específica. É a definição normal da primeira forma normal, que é o quê? Não, né? O domínio dos atributos tem que ser atômicos, ou seja, não podemos ter atributo composto nem multivalorado. Basicamente é isso a primeira forma normal. Então não existe uma definição matemática específica para a primeira forma normal. A segunda forma normal, aí sim, aí tem uma descrição formal para essa forma normal e é importante que a gente tenha essa leitura e pelo menos tente lembrar disso. E diz o seguinte, olha, um esquema de relação R, ou seja, uma tabela R, né, está na segunda forma normal se cada atributo não principal A em R não for parcialmente dependente de qualquer chave de R. A segunda nem tem tanta complexidade na escrita. Basicamente ela está dizendo o seguinte, que cada atributo não principal, ou seja, cada atributo não chave, não pode ser dependente parcialmente de chave. Sem nenhum problema na segunda forma normal, né? Sem nenhum problema na segunda forma normal. Terceira forma normal diz o seguinte, um esquema de relação R está na terceira forma normal se toda vez que uma dependência funcional não trivial, o que é uma dependência funcional não trivial? É aquela da propriedade da reflexibilidade, que nos diz o quê? Que se um elemento ou grupo contém outro, então ele determina o outro. Então, se aquele atributo já está dentro do grupo, é porque ele é determinado pelo grupo. Então, isso ali seria uma dependência trivial. Fora isso, as outras dependências são não triviais. Então, ele diz o seguinte, se toda vez que uma dependência funcional não trivial, XA, se mantiver nessa relação, ou X for uma superchave de R, ou A for um atributo principal de R. Olha só a complexidade da escrita formal, da descrição formal da terceira forma normal. É muito mais simples saber que a terceira forma normal é não possuir dependência transitiva, tá? Só que nós temos aqui a descrição formal. Então, toda vez que a dependência não trivial se mantiver em R. Ou o X for superchave de R e A for um atributo principal de R. Essa é a descrição matemática. Não precisamos entender esse troço não, tá? Forma normal de Boyce Code diz o seguinte, um esquema de relação R está na FNBC se toda vez que uma dependência funcional não trivial, veja que trabalhamos sempre com dependências funcionais não triviais, X determina A, se mantiver em R, então o X tem que ser uma superchave. Por quê? Todo determinante tem que ser uma superchave. Todo determinante tem que ser uma superchave. Ele está dizendo essa mesma coisa de outra forma. Quarta forma normal. O esquema de relação R está na quarta forma normal com relação a um conjunto de dependências F, que inclui dependências funcionais e multivaloradas, se para cada dependência multivalorada não trivial, ou seja, X determina Y, em F, X é uma superchave de R. O que ele está dizendo aqui, em resumo, já que a gente não vai explicar e nem está preocupado com isso. O que eu quero que vocês atentem é o seguinte, se na questão cair esse troço aqui, você vai lembrar disso aqui para marcar. Só isso. Mas o que ele está dizendo aqui, ó? Ele está dizendo que eu até poderia ter uma dependência multivalorada, desde que para essa dependência multivalorada, na verdade, aquele atributo seja chave. Porque lembra que
é não ter dependência multivalorada, mas essas dependências todas elas só vão ser válidas, né? Só vale falar nessas dependências inválidas, digamos assim, se forem entre atributos não chave. Se for com atributo chave, aí tá valendo. Então, por isso que ele diz, né, que para cada dependência não trivial, tem que ser uma superchave. Porque se não for uma superchave, ou se não for uma chave, aí existe a dependência multivalorada. E aí a gente considera que não está na quarta forma normal, tá? A quinta forma normal, vem lá. Um esquema de relação R está na quinta forma normal com relação a um conjunto F de dependências funcionais multivaloradas e de junção. Então, falou aqui em junção. Se para cada dependência de junção não trivial, em F, cada RI é uma superchave. Ou seja, ele considera também que a dependência de junção ela existe se aquele atributo, né, não for uma chave. Ela não existe. Vamos lá. A dependência de junção ela é até aceitável, desde que aquele atributo que possui a dependência de junção seja chave. Se ele for chave, elimina, digamos assim, a regra da dependência de junção. Mas, como eu falei para vocês, isso aqui é coisa formal da definição, tá? É válido aceitar que a quinta forma normal é aquela em que a gente não tem dependência de junção na tabela. Digamos assim. Como eu falei para vocês, é bem raro. Eu trouxe aqui uma questão que eu encontrei sobre isso. Dependências funcionais podem ser combinadas de modo que novas dependências sejam derivadas a partir de um assunto inicial de dependências. Essas regras são conhecidas como axioma de Armstrong. Assim, a partir das dependências funcionais, tá. Leia o fragmento a seguir. Na verdade, isso aqui acho que está de outra questão, né? Leia o fragmento a seguir. Um esquema de relação S está na... Aí ele quer saber qual é a forma normal que está. Aí vamos lá. Veja como você nem precisa entender as definições formais do troço. É ter noção das palavras que são usadas. Forma normal, né? Se está na tal forma normal, com relação a um conjunto de dependências F, que inclui dependências funcionais e dependências multivaloradas, se para cada dependência multivalorada não trivial, em F, X é uma superchave. Ou seja, pessoal, tá falando aqui só de dependência multivalorada, etc e tal, tá falando de qual forma normal? Da quarta. Da quarta. Então não fica procurando entender esses troços aqui não, que não compensa não. Isso aqui é para você simplesmente visualizar essas definições formais e se cair algo tal qual, literal, você consegue marcar. Então, é rapidinho isso aqui que eu queria falar para vocês, né? Só para vocês terem uma noção que existe uma formatação, uma descrição formal de cada uma das formas normais que pode ser que venha cobrado em prova, embora não seja comum, tá? Embora não seja comum.